Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E gente, esse é o segundo dos vídeos que a gente vai fazer aqui no canal sobre a zoologia. Ele é a continuação direta daquele outro vídeo que a gente já fez aqui e que se você não assistiu eu recomendo que dê uma pausa aqui e vá lá assistir. Mas esse vídeo pode ser visto de forma totalmente independente, ok? Se você não assistiu, pode continuar, que a gente vai retomar alguns conceitos lá e ver outros novos. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar definir o objeto de pesquisa da zoologia. Bom, a gente já sabe que zoologia é a área da biologia que pesquisa a vida animal em todos os seus aspectos. Mas quando uma área de pesquisa científica se propõe a pesquisar alguma coisa, ela precisa, antes de mais nada, definir o que é essa coisa e o que não é essa coisa. Ok, pode parecer um pouco óbvio demais para a gente saber o que é um animal e o que não é, né? Quer dizer, ninguém vai confundir um cogumelo ou um alface com um animal. Mas as coisas nem sempre foram tão simples assim. Por exemplo, quando a gente olha para as esponjas que formam o grupo dos poríferos, a gente até consegue entender porque durante muito tempo elas foram consideradas um meio termo entre plantas e animais, já que elas são muito diferentes dos demais animais, não tendo, por exemplo, a capacidade de locomoção, sendo sésseis, né, ficando ali paradas. Então, como a zoologia precisa definir claramente o seu objeto de estudo, ela deve ser capaz de explicar para a gente por que uma esponja que não se locomove é um animal, enquanto uma ameba que tem a capacidade de locomoção não é. Então essa é a discussão desse vídeo. A gente vai tentar responder uma pergunta que, para quem nunca pensou muito nesse assunto, pode parecer muito óbvio para merecer um vídeo, mas que a gente vai perceber que não é tão simples assim. Afinal, o que é um animal? Voltando rapidamente para a história da zoologia, vamos perceber que esse assunto já foi preocupação de alguns pensadores antigos. É claro que na pré-história a gente estava mais preocupado em saber se alguma coisa servia para a gente comer ou se essa coisa podia comer a gente. Mas já na sociedade com algum nível de estudos científicos, os pesquisadores já se debruçavam sobre esse assunto. Conforme a gente já viu, Aristóteles, na sua Scala Naturae, colocou os animais em uma posição superior aos minerais e às plantas, abaixo apenas do homem e de seres celestiais. A biologia aristotélica tinha uma complexidade razoável, mas para os nossos objetivos aqui, basta saber que Aristóteles considerava que cada grupo de seres vivos tinha uma substância interna, uma alma, que lhes dava a capacidade de se locomover e de sentir o ambiente, e era isso que separava os animais das plantas, que não tinham essas capacidades. Aliás, cabe observar aqui que o termo animal deriva do latim anima, que é relacionado a fôlego vital, alma. E não por acaso é a mesma raiz das palavras animação, animado. Na língua portuguesa ela entrou como animalis, cujo plural é animalia. Animalia, aliás, é um dos nomes dados para o reino onde hoje classificamos todos os animais. E para Aristóteles, o homem tinha uma alma que, além dessas capacidades de locomoção e de sentir o ambiente, também lhe dava o intelecto, o que o separava dos demais animais. Mas agora vamos avançar novamente até o Linneu. Conforme vimos no vídeo anterior, Carolus Linnaeus, ou Carlos Linneu, o pai da taxonomia moderna, dividiu o mundo em 3 grandes reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Mas como Linneu definia também o que era um animal? Para ele, os animais eram as mais superiores criaturas feitas por Deus. E assim como Aristóteles, ele também acreditava que o que distinguia os animais das plantas e dos minerais era sua capacidade de locomoção e de ter percepções sensoriais. E também ele acreditava que as formas dos animais os identificavam, já que suas formas seriam superiores à das demais coisas existentes. Esse entendimento era bastante simples e hoje a gente até consegue compreender por que esses pensadores com conhecimento científico e tecnológico limitado ao que existia em sua época chegaram a essas conclusões. Porém, hoje a gente sabe que é muito difícil determinar alguma substância ou alma presente nos animais. Além disso, outros seres vivos, como os protozoários, possuem capacidade de locomoção e de percepção sensorial. E a ideia de considerar as formas como uma boa estratégia de determinar o que é um animal também se mostrou bastante ruim. Um ouriço é muito diferente de um tamanduá, e ambos são animais.
Além do mais, esponjas e anêmonas facilmente podem ser confundidas com plantas, já que não se locomovem muito, sendo sésseis, ou seja, fixos, em boa parte da sua vida. E a existência de reinos diferentes, como o dos fungos, que possuem algumas características semelhantes às dos animais, ao mesmo tempo que têm outras características bastante diferentes, não facilita nada esse trabalho. Então, é consensual hoje que para que um organismo seja considerado um animal, ou seja, pertencente ao reino Animalia, ele deve possuir uma série de características que o caracterizem como tal. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar analisar a maioria dessas características, embora muitas delas tenham algumas exceções e considerações que eu vou tentar colocar aqui conforme eu for explicando. A primeira delas é que todos os animais são pluricelulares ou multicelulares. E mesmo se você não for biólogo, creio que você sabe o que isso significa. Ao contrário das bactérias e dos protozoários, os animais não são formados por uma única célula, mas por muitas delas. Em muitos casos, trilhões de células. Claro que há fases da vida de um animal em que ele é unicelular, como por exemplo no momento após a fecundação, em que o zigoto possui uma única célula. Mas isso é uma situação momentânea e logo em seguida o zigoto vai se dividir e o organismo animal vai ser composto por várias células. E essa regra até o momento não tem exceção, tá, gente? Todo animal é pluricelular. No entanto, essa característica é compartilhada com outros grupos de seres vivos por acaso, convergência evolutiva. Plantas e várias espécies de fungos, por exemplo, são pluricelulares. Multicelularidade não é suficiente sozinha para classificar um animal. Então a gente tem que ver as demais características ainda. E podemos acrescentar também que todo animal é eucarioto. Eu não entendi o que ele falou. Calma. O nome é esquisito, mas o conceito é fácil. Eu vou explicar. Organismos eucariotos possuem dentro de suas células um núcleo celular bem definido, onde ficam os cromossomos, ou seja, o seu material genético. Esse núcleo é separado do resto do citoplasma da célula por uma membrana característica, chamada de membrana nuclear. Mas bactérias, por exemplo, não possuem essa característica. Seu material genético fica solto dentro do citoplasma. Nós chamamos esses organismos de procariotos. Nenhum animal tem suas células dessa forma. Todo animal, sem exceção até o momento, é eucarioto. Porém, existem organismos unicelulares, como os protozoários, que possuem membrana nuclear. Além disso, plantas e fungos também são eucariotos. Assim, essa característica é importante, mas ela sozinha não é capaz de identificar inequivocamente o que é um animal. Precisamos então ser mais específicos. Então vai aqui uma outra característica muito importante. Animais não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E isso nos difere de alguns organismos, como as plantas, por exemplo, que são capazes de fazer isso. Você deve saber que as plantas fazem fotossíntese, que é o processo em que elas retiram componentes inorgânicos do meio ambiente, como água e gás carbônico, e com a ajuda da luz do sol, produzem glicose, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Elas produzem material orgânico de inorgânico e por isso elas são consideradas produtoras. E você também tem organismos como algumas bactérias que fazem quimiossíntese. Ou seja, eles processam material inorgânico presente no ambiente e, através de um processo químico, transformam esse material inorgânico em material orgânico. Esses organismos que produzem o seu próprio alimento são chamados de autotróficos. Auto vem de próprio e trófi vem de alimento. Nós, animais, não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento. Nós não somos produtores, somos consumidores. Por isso a gente precisa retirar, ou roubar, se você preferir, a matéria orgânica de outros organismos. A gente come os produtores, ou seja, as plantas, retirando diretamente deles o material orgânico que eles produziram, ou comemos outros consumidores, como fungos ou outros animais, que em algum momento também retiraram das plantas o material orgânico que elas produziram. Ou seja, nós animais, como não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, somos considerados como heterotróficos. Hétero vem de diferente e trófi vem de alimentos.
Essa é uma terceira característica. Mas aí talvez alguém diga: ah, mas eu li outro dia em algum artigo que foi encontrado um animal que é capaz de fazer fotossíntese. Então peraí, vamos com calma. Essa é uma descoberta bastante recente, ainda discutida, e é a exceção da exceção da exceção. Para todos os efeitos, a gente pode considerar como regra que os animais são heterotróficos. E isso, gente, definitivamente separa a gente das plantas, mas não dos fungos, que também são eucariontes, heterotróficos e em muitos casos também são pluricelulares. Então a gente precisa afunilar um pouco mais isso aí, hein? Vamos citar então uma quarta característica dos animais. Os animais possuem tecidos verdadeiros. Entenderam, né? Não? Ok, eu vou explicar. Um tecido é um conjunto de células especializadas que tem uma função determinada em um organismo. Citando o corpo humano, por exemplo, nós temos o tecido epitelial, que forma a nossa pele, o tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo, o tecido muscular e por aí vai. Cada tecido desse tem, claro, uma função específica, e os nossos órgãos são formados por conjuntos desses tecidos. O coração, por exemplo, é formado principalmente de tecido muscular. Bom, esses tecidos têm uma origem embrionária bastante definida, surgindo durante o desenvolvimento do embrião em algumas estruturas bastante específicas. A gente vai falar mais sobre isso nessa série de vídeos sobre zoologia, quando a gente for falar de desenvolvimento embrionário. Mas por hora, saibam que todos os animais, com pouquíssimas exceções, como os poríferos, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso depois, tendo essa característica. Todos os animais, salvo raras exceções, possuem tecidos verdadeiros, tecidos compostos de células especializadas surgidas no desenvolvimento embrionário de estruturas bastante específicas. Já as células dos fungos e das algas não formam o que nós consideramos tecidos verdadeiros. Teve até uma polêmica envolvendo uma prova da Unesp, se eu não me engano, que envolvia uma questão sobre se os fungos têm tecido verdadeiro ou não. Mas essa é uma discussão muito específica, que não cabe aqui nesse vídeo introdutório. As células dos fungos têm uma origem bastante diferente dos animais e formam tecidos bem mais primitivos, que não são considerados tecidos verdadeiros. Já as células dos animais e das plantas também, fica aí essa observação, são capazes de formar tecidos verdadeiros. Mas se isso não é suficiente, vai agora uma outra característica legal aí. As células dos animais não possuem parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida que envolve as células de alguns organismos. As células das plantas, por exemplo, possuem paredes de celulose. E as células dos fungos possuem paredes de quitina e glicano. E algumas bactérias também têm paredes celulares com outras composições, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. O que nos importa aqui é que as células dos animais não possuem parede, sendo a membrana celular a estrutura que envolve a célula e a separa do meio externo. Bom, basicamente essas características em conjunto já são bastante satisfatórias para a gente determinar se um organismo é um animal ou não. Mas existem outras bastante interessantes, então a gente vai continuar. Animais alimentam-se através de um processo chamado de ingestão, onde os alimentos são colocados para dentro do seu sistema digestivo, onde eles serão quebrados em moléculas menores que podem ser absorvidas pelos tecidos. Geralmente a digestão ocorre dentro do corpo, porém existem algumas espécies que liberam substâncias que começam o processo digestivo antes mesmo de comerem ele, como algumas espécies de moscas, por exemplo, que liberam os sucos digestivos no alimento para que ele fique mais molinho e elas consigam absorver ele com mais facilidade. Mas no final das contas, elas acabam tendo que ingerir mesmo o alimento. Diferentemente de nós, as plantas fazem fotossíntese, como você já sabe, e os fungos se alimentam por absorção. Ou seja, eles liberam enzimas digestivas que quebram os alimentos em moléculas menores que então podem ser absorvidas pelos seus tecidos. Bom, outra coisa legal é que os animais possuem um desenvolvimento embrionário bastante característico, com algumas fases bem distintas, que sempre envolve a formação de uma blástula, que é uma esfera oca feita de células embrionárias. E na maioria das espécies, outras fases em que serão formados os tecidos verdadeiros, dos quais a gente já falou.
A gente vai falar disso em vídeos futuros aqui de zoologia. Mas por enquanto fiquem sabendo que essa também é uma excelente maneira de caracterizar um animal. E a gente não pode esquecer também que os animais em geral possuem sistema nervoso, que os permite possuir aparatos sensoriais para sentir o ambiente. Além disso, a maioria dos animais possui tecido muscular, que os permite se locomover. Ou seja, no fim das contas, Aristóteles não estava tão errado assim. Embora estivesse equivocado em muitos pontos, nessa capacidade de locomoção e de sentir sensorialmente o ambiente, ele não estava tão longe da realidade. E a gente termina esse vídeo aqui falando dessa característica tão comum aos animais, tão distintiva deles que mesmo crianças sabem usá-la para identificar alguns organismos como animais. Afinal, não é muito difícil diferenciar esses organismos aqui desses outros aqui, ó. A maioria dos animais tem capacidade de locomoção em pelo menos algum estágio da sua vida. Embora haja exceções e também organismos em outros grupos que também são capazes de se locomover, essa habilidade extraordinária é uma característica muito típica dos seres vivos do reino animalia. E é nesse clima de animação que a gente termina esse vídeo aqui. E é por isso que eu acho que a zoologia é uma das áreas mais eletrizantes e emocionantes da biologia. E falando nisso, nosso último vídeo introdutório de zoologia será sobre esse profissional, o zoólogo. Vamos entender quem ele é, qual é a formação exigida para alguém ser zoólogo, quais são as oportunidades de trabalho nessa área científica. Mas não sou eu que vou falar isso para vocês, mas um convidado ilustre que virá contar isso aqui para vocês nesse canal. Vejo vocês então no próximo vídeo e um grande abraço.